Então, hoje vamos falar da caracterização do personagem, conforme está anunciado no Facebook. Então, vamos dar uma olhada nesse personagem aqui. Então você viu aí que esse ator está completamente vestido do personagem, né? Não só na expressão facial e corporal, mas todos essa caracterização aqui. Você pode ver que ele está aqui com escama nessa pintura, essa forma aqui de escama no corpo, e esse jeito dele olhar, e esse tridente aí que ele está carregando. Então todo ator pode achar muito legal e atuar vestindo esse personagem aqui, cheio de liderança, né? E pompa, e força, e blá, blá, blá. Só que por trás de todo esse resultado tem um grande trabalho que as pessoas, mesmo sendo atores, ignoram. Por exemplo, esse ator aqui, para fazer o Pinguim do Batman, olha como ele ficou horrível, né? Porque o Pinguim é um personagem cheio de ódio e com sentimentos horríveis, então ele expressa aqui fisicamente todo esse rancor e inveja que ele tem. Então esse ator aqui teve que viver esse personagem. Então, para ele se olhar no espelho e ver toda essa mudança aqui, você tem que ter toda uma preparação emocional, que depois a gente vai falar na outra live, tá bom? Mas os atores costumam ser muito modificados para poder viver um personagem. O Jim Carrey, por exemplo, para poder viver o Máscara, ele ficava até 8 horas só para ser maquiado. E isso exige muita dedicação, sacrifício e esforço do ator, né, para poder ter o bom resultado. Então tem que levar em conta, antes de você aceitar um papel, você tem que levar em conta tudo isso, não só o lado bonitinho do estrelato da coisa. Você tem que levar em conta o sacrifício também, para quando você dizer sim para o contrato, você não, no meio do caminho, começar a reclamar. Vê, por exemplo, que o ator Nick Nolte, ele teve, olha só, ele revelou ter usado heroína por 8 semanas para se preparar para um papel. Isso é muita coisa, isso é muito sacrifício. E ele não gostou, mas ele expôs na autobiografia alguns dos piores momentos de sua carreira em Hollywood. Então ele não gostou de fazer isso, tá bom? É muito importante que você, inclusive, leia esse livro, se você puder. O ator, por exemplo, de Corações de Ferro, ele feria o próprio rosto antes das gravações para poder ele ter expressões e aparência condizente com o personagem dele nesse filme Corações de Ferro, que é esse aqui. Então, quando você vê a tela, você nunca sabe direito os bastidores. Na vida também é assim, no cinema não ia ser diferente, né? Você vê, por exemplo, esses atores que emagreceram ou engordaram drasticamente para filmes. Esse ator aqui ficou absurdamente esquelético e você pode ver aqui a foto dele, e isso exige muita monitoria, não é para... Tem que estar muito bem monitorado para poder ir assessorado e para poder passar por uma mudança dessa. Você vê que aqui ele estava do esquelético e para o sobrepeso. Então
isso realmente interfere na vida do ator. Vou deixar o link para você debaixo aí na descrição, para você dar uma olhada melhor nesse site se você quiser. Veja, por exemplo, esses aqui também, esses outros que tiveram que passar por tudo isso, são atores que realmente vão além do só colocar uma maquiagem. Isso é uma coisa para ser muito bem pensada antes de você aceitar qualquer papel, para poder você ser bem profissional. Além disso, você tem que estar preparado para não deixar o personagem influenciar a sua vida particular. Você pode ver aí que o ator de House disse que o papel destruiu o casamento dele e ainda que ele começou a mancar por causa do personagem, porque machucou o joelho dele. Saudável, ele começou a mancar por causa que o personagem tinha problema no joelho e o joelho dele ficou com problema, vê? Esse ator aqui, por exemplo, que trabalhou no filme Porquinho Baby, ele se tornou vegetariano, se tornou super amigo e defensor dos animais depois do filme, e ele até foi preso por protestar em favor dos animais, tá bom? Gritando pelos animais aos 77 anos de idade. Você vê aí como um personagem pode influenciar na vida de um ator, se ele não estiver mentalmente preparado. Nesse caso aqui, esse ator fez uma coisa até legal, ele virou vegetariano e ficou defensor dos animais, mas não é sempre isso que acontece. Os atores, por exemplo, de Felicidade Não Se Compra, tem aqui depoimentos que o filme mudou a vida deles para sempre. Inclusive, alguns começaram a falar do filme na vida particular, fizeram livros sobre isso, começaram a fazer entrevistas falando o que eles aprenderam do filme. Agora você vê, inclusive, a responsabilidade de realizar um filme, o quanto ele vai influenciar também a vida das pessoas que assistem o filme. Por isso que eu vivo dizendo que a arte é uma potência influenciadora e que a gente tem que ter muita responsabilidade ao criar uma obra, porque ela vai influenciar as pessoas ou para o bem ou para o mal. E você vive no mesmo planeta das pessoas que você vai influenciar. Então, mesmo que você não tenha amor ao próximo, mesmo que você não esteja nem aí para a felicidade dos outros, você tem que pelo menos pensar em si mesmo. Você vai criar monstros que nem aquele filme do Frankenstein e depois ele vai atrás de você. Você não pode criar uma sociedade gananciosa e doente para poder você viver naquele mesmo lugar psicologicamente não saudável. Então, é muito importante entender que a arte influencia todo mundo, tanto os atores, não só o público, mas também os atores. Então, é muito importante levar a sério tudo que se faz. Veja, por exemplo, este personagem aqui, o palhaço, ele foi horrível, como você pode ver aqui, bem caricatura, bem horrorosa, e ele influenciou bastante o ator dele, assim como outros vários atores foram influenciados por causa de personagens. Essa Dakota Johnson aí, Dakota Johnson, ela falou que esse filme deixou ela tão mal que ela precisou ir para terapia por causa do personagem. O Jim Carrey também é a mesma coisa. O Mundo de Andy para ele foi horrível. Essa atriz aqui também. Você tem que perceber isso. O personagem é algo muito importante, mas você tem que saber separar o personagem de você, porque você vai fazer outros personagens. Você não quer fazer só um, então você tem que saber vestir e desvestir o personagem. Tem, inclusive, vários atores aqui fazendo depoimentos que não conseguiam sair do personagem. Então você tem que estar com a sua própria personalidade bem firme
para você não se confundir com o seu personagem, não ser influenciado por ele, tá bom? Vou deixar esse link aí para você também. Além dessa influência aí de atores que tiveram que fazer terapia, olha só aqui a lista, tem vários que fizeram terapia porque fizeram personagens doentios que abalaram a saúde, olha quantos, não para aí não. Você também tem que ver que não é só isso, a fama do personagem também influencia a vida do ator. Você pode ver aqui que o ator de Harry Potter, ele começou a beber na adolescência, por quê? Para lidar com a fama de Harry Potter. Ele disse que saía na rua e ninguém falava o nome dele, falava, olha o Harry Potter ali. Então ele sumiu. E quem assumiu a aparência, a personalidade dele para o público, para o mundo, foi o personagem dele. Isso é bem frustrante, né? Então você tem que saber ter bom humor, levar isso na brincadeira e saber que é assim mesmo. Quando você quando você tem bom humor, você consegue separar as coisas e dominar a situação. O ator Jim Carrey, por exemplo, ele disse que atuar não é apenas interpretar alguém, é necessário a entrega total ao filme e à história. Contudo, ele é um dos atores que os personagens abalaram a saúde mental. Então, você vê que essa frase dele aqui não pode ser levada a sério, não pode ser uma referência. Atuar não é apenas interpretar alguém, é necessário entrega total ao filme e à história? Não, de jeito nenhum. Atuar é apenas interpretar alguém? Sim, você tem que se dedicar a um bom trabalho para ter um bom resultado. Mas você não pode ter entrega total, não. Você tem que se manter presente em você mesmo para que o personagem não tenha domínio sobre você. Então você não tem que dar entrega total ao filme e à história, não. Você tem que conhecer totalmente o filme, a história, o personagem, para saber compor o personagem. Mas você tem que entender que o personagem é um inquilino, é um hóspede, e é você que é o dono da propriedade chamada você. Então, nada de se entregar totalmente a história nenhuma, ok? Você é apenas um trabalho. Se você trabalhasse numa lanchonete, você ia fazer tudo certinho para ter um bom sanduíche, mas saiu dali e estando ali, você continua sendo você mesmo. Atuar é a mesma coisa, o personagem é um sanduíche. Você não pode virar o sanduíche, você só tem que fazer um bom sanduíche, tá bom? Então essa é a live de hoje, espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Grande abraço.